Gente, eu estou aqui no Rio de Janeiro para conversar com o diretor e ator Paulo Betti, que está com o espetáculo Autobiografia Autorizada. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele. Tem que ser um pouco, né, Paulo? Porque são mais de 40 anos de carreira, então é muita história para contar, né? Obrigada pela sua participação aqui no programa. Um prazer imenso e estou à disposição aí para as perguntas. Realmente, se a gente for se estender muito, se eu for contar bastante, aí o negócio fica muito grande. Paulo, conta pra gente. Muitos atores celebram vários anos de carreira com algum filme, algum espetáculo, mas essa tua proposta é falando sobre a tua autobiografia. Essa dramaturgia foi você quem construiu e como é que funcionou esse processo, esse projeto de fazer esse espetáculo falando sobre esses 40 anos de carreira, que na verdade é até um pouco mais, né? Olha, na realidade eu não tinha um projeto de fazer um espetáculo para comemorar. Eu tinha vontade de fazer uma peça e estava me encaminhando para isso com um monólogo escrito por um amigo meu. Eu queria um monólogo porque eu teria uma mobilidade, assim, uma vontade que eu tenho de viajar, de fazer palestras e bater papo com estudantes, esse tipo de coisa, se encaixaria com o monólogo. Ainda mais falando da minha... O monólogo seria sobre outra história, seria sobre a morte. Mas daí quem escreveu foi um amigo meu. Aí eu falei assim, pô, eu queria algo mais pessoal. E aí então eu mesmo escrevi e foi um processo que foi rapidíssimo. Quando eu me decidi a escrever, eu escrevi em 2, 3 semanas. Mas depois eu fui elaborando e estou reescrevendo até hoje. E percebo que eu escrevi isso a vida inteira, né? No fundo... eu me baseio em coisas que eu escrevi há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, lembranças dos meus pais, avós e tudo que eu fui anotando durante a vida inteira num cadernão. E aí eu fui lá no cadernão, mas basicamente estava tudo na minha cabeça, o que eu queria dizer sobre... Então, mais uma vez, sobre a morte, daí sobre a morte do meu avô, sobre a morte da minha avó, sobre a morte da minha mãe, sobre a morte do meu pai, que são 4 pilares assim que eu vivenciei com muita intensidade. É difícil escrever sobre si mesmo, assim, saber olhar para trás, ver tua história e ter essas lembranças. Como é que funciona isso na tua cabeça? Não pensei em nada, foi dando vontade de escrever. Eu me diverti muito escrevendo, porque a peça é muito... eu brinco muito, eu digo que tem 50% de comédia, e isso eu posso dizer que sim, pelos risos que eu ouço da plateia, e que teria 25% de drama e 25% de poesia. Mas aí já não tenho muita certeza da percentagem, se ela está correta ou não, porque não dá para saber. Mas o riso, você vai assistir a peça, você vai ver que é frequente, a plateia ri, a plateia se diverte. Embora eu esteja falando de temas muito doloridos, não é? Mas, enfim, o meu avô morreu quase 50 anos atrás, minha avó morreu há 30 anos atrás, meu pai morreu há 15 anos atrás, minha mãe também, quer dizer... ainda dói, mas já está em algum lugar, vamos dizer assim, mais acessível, menos dilacerante. Embora, às vezes eu choro na peça ou me emociono na escalação do time do São Bento e não na morte do meu avô, entendeu? Quer dizer, a emoção vem da memória, da busca do tempo perdido, de uma certa maneira, né? Que é basicamente o tema da peça, né? Vamos falar sobre personagens. Agora, Paulo, pega para mim o programa da peça. Obrigada, Edu. Eu pontuei alguns personagens que se destacaram dentre tantos. E assim, a gente sempre lembra muito dos personagens mais divertidos. Você, quando constrói os seus personagens, existe uma tipificação muito grande, uns bordões, algumas coisas assim. E eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, daquele político da Indomada que rasgou sorrisos e gargalhadas de tantas pessoas, que foi o Ipiranga Pitiguari, que tinha uma coisa assim, né? De falar com as mãos. Fala um pouco sobre esse personagem pra gente. Foi uma delícia fazer esse personagem. Era do Aguinaldo Silva, a novela Indomada. Eu contracenava com a Luísa Tomé. Sim. E era o prefeito
Tinha toda uma história de nhanhá, era um erotismo muito forte, né? Ele e a mulher tinham uma relação sexual, sensorial muito forte, eles estavam o tempo todo transando e tal. E o meu personagem tinha assim, vagamente inspirado no Collor de Mello e no César Maia, que era prefeito no Rio. E ele tinha uma coisa de ser moderno, que ele queria fazer, ele queria ser inglês. Então ele queria que até a mão de direção na cidade de Greenville fosse a inglesa. Causou grandes confusões. É interessante você fazer essa observação sobre a caracterização, que é uma coisa que realmente eu não consigo não fazer os personagens de uma forma característica, porque eu fiz diversas novelas, vamos dizer, que abordavam um universo, entre aspas, nordestino, e a minha escalação parecia, às vezes, assim, um erro, porque eu não tinha uma formação, assim, não sou do Nordeste, sou do interior do estado de São Paulo. O que eu tinha de remotamente ligação com o Nordeste era através do filme O Pagador de Promessas, que já era a interpretação de dois atores que também não eram nordestinos. Quer dizer, o meu modelo mais, vamos dizer assim, era o Chico Anísio, naqueles personagens nordestinos que ele fazia na escolinha do professor Raimundo, os personagens do Chico Anísio. De repente, as minhas referências eram os personagens do... Então, eu já enfiava o pé logo na caricatura. Mas o povo brasileiro, conforme você está dizendo, tem uma paixão pelo teatro de revista, pela comédia, pela chanchada, do qual eu também sou um admirador. Eu adoro a chanchada brasileira, tanto que eu fiz a canção brasileira, que era do teatro musical brasileiro. Você estava falando da sua tese de teatro musical brasileiro, com o Charles Miller e com o Cláudio Botelho, que eu admiro muito, né, que são dois grandes diretores, mas o teatro brasileiro existiu, em uma grandeza que você talvez nem imagine. Nós tínhamos peças de teatro musical com corpo de baile, orquestra, faziam 500 apresentações em teatro para 1.000, 2.000 pessoas, por exemplo, como a Canção Brasileira, que tinha Vicente Celestino no papel principal. E esse foi um trabalho de resgate do Luiz Antônio Martinez Correia, que dirigiu dois espetáculos chamados Teatro Musical Brasileiro 1 e 2. No 2 tinha a Vera Holtz fazendo, no 1, Vera Holtz. Eram espetáculos brilhantes, e aí eles fizeram essa virada, cuja foi, vamos dizer assim, como se eles tivessem implantado isso que o Cláudio Botelho e que o Charles Miller estão recebendo e ampliando e divulgando muito mais, que é o teatro musical. Mas, basicamente, a pesquisa do Luiz Antônio era do teatro musical brasileiro, que tem uma linda tradição, com operetas incríveis do ponto de vista musical, dos libretos e tudo mais. Então, foi muito importante essa tua explanação com relação ao teatro musical. Agora, outra personagem, deixa eu te dizer, o Theo Pereira, de Império, que foi uma coisa que marcou mesmo, que ainda está na memória dos brasileiros, e é isso que eu queria que você falasse sobre esse personagem, mas também eu assisti uma entrevista sua, que foi desse ano, com o Agnaldo Silva, e você menciona, era isso que eu tinha te falado nos bastidores, com relação à crítica que inicialmente houve durante o começo da exibição da novela, do processo, e que, como isso é difícil, mas como você é um ator que tem muita experiência e tem esse distanciamento para continuar, você seguiu e foi esse sucesso inteiro. Mas eu queria também te pedir o que você pode sugerir para aqueles atores que estão assim, em começo de carreira ou então no processo e tem essa crítica muito forte, como conseguir lidar com isso e continuar segurando o tranco, sabe, Beto? Porque, sabe, Paulo, porque é muito difícil, entendeu? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Theo e já chegasse nessa passagem. Queria lembrar um personagem que eu sempre que eu fiz, que tinha que era o Timóteo D'Alembert, na novela Tieta. Sim. Timóteo talvez tenha sido o personagem meu que tenha feito tanto sucesso quanto o Theo Pereira. Exatamente. Que esses acho que foram os dois personagens que eu fiz, que em cada qual em seu momento, né, e também equivalentemente falando, né,
trouxe tudo de São Paulo. Eles dois tinham realmente, esses dois foram os de maior popularidade que eu fiz, né? E o Timóteo também era nordestino e tinha uma característica assim forte, com bordões, né, que eu trabalhei, machista, com bordões, enfim. Mas o Theo Pereira, logo no início que eu comecei a fazer, eu senti uma reação muito boa no estúdio. Os colegas e o diretor e os técnicos, que são a primeira plateia que a gente tem de verdade, que são os técnicos, né? Quem está assistindo de primeira, que passa para você o sentimento de que aquilo que você está falando, por exemplo, nessa entrevista, está sendo entendido, ou daquele personagem que está desenhando. E eu sentia que tinha uma reação muito boa ali. Mas quando ele estreou, logo no início, as pessoas estranharam, porque eu fiz, mais uma vez, com um forte aspecto caricatural. Que eu gosto desse estilo. A construção de tipos, né? Exato, eu gosto disso. Por exemplo, eu fiz o detetive Olavo na novela Próxima Vítima, não era um tipo, era um personagem mais denso. O Lamarca, o Barão de Mauá, já teve... Mas na televisão, às vezes, quando eu pego esses personagens assim, que eu consigo levar para uma veia popular, que é essa tradição, que é a tradição do teatro de revista, a tradição... Aí começaram a dizer, mas é teatro de revista. Eu falei assim, mas lógico, é teatro de revista. Mas é chanchada. Eu falei assim, mas é chanchada, é isso. Aí as pessoas, é isso. Eu falei, claro, é isso. É um personagem que está dentro de um núcleo cômico da novela, que tem uma importância grande, mas que fica trancado num apartamento, então ele pode ser tão exagerado quanto ele quiser. Ele era uma bicha louca, quer dizer, fazia tempo que, sabe, geralmente não aparece, o pessoal tem muita bicha enrustida, digamos, hoje está mais na moda a bicha enrustida do que a bicha louca, mas eu sou fã de bicha louca, então, né, aquele bicho desbundado mesmo, que todo mundo sabe que é viado e que brinca e que tal. Então, ele, dentro daquele lugar, ele só falava com a secretária dele o tempo todo. Então, não tinha por que ficar se contendo, né? Então, eu levei por aí e aí, de repente, as pessoas falam, pô, então é um estilo, né? um gênero de interpretação. Tem gente que detestou até o fim. E como é que foi essa coisa da crítica, no caso? Porque foi logo no início do processo, mas você foi tocando e depois foi aquele sucesso mesmo. Uma coisa, sinceramente, a crítica sempre abala a gente. Ainda hoje, quando saíram as primeiras críticas, principalmente do jornal Globo, né, que é mais forte, porque é praticamente, se eu não sou endossado pelo crítico do jornal, que é o proprietário da emissora que eu estou fazendo trabalho, eu corro o risco, de repente, do diretor ver aquele nota 0 que eu tomei e falar, pô, está errado realmente a interpretação dele, vamos corrigir. O diretor pode se abalar, o autor pode se abalar e falar assim, realmente ele está mal, vou. Mas acontece que hoje tem uma coisa que é uma faca de dois gumes, que é a audiência imediatamente sendo aferida. O diretor e o autor, eles têm um controle da audiência minuto a minuto, segundo a segundo. Então, é uma monitoração total. Se entrou tal personagem e começou a cair, está percebendo que aquele personagem é como se fosse no teatro, a plateia está indo embora, espera aí, deixa eu segurar a plateia. Então, o autor sacando isso, ele estava fortalecido, ele falou, não, pode dar 0, estão gostando, eu estou vendo aqui que estão gostando. Entendeu? O diretor também, que não é bom, mas estou vendo aqui que estão gostando. Então, quem não estava vendo que estava querendo dizer que estava errado, é que estava percebendo o que estava acontecendo. Mas eu, num dia que eu levei o 0, parecia que estava boiando aqui em cima da minha cabeça, entendeu? Eu tinha uma gravação, fiquei inseguro. É como se você fosse... É tipo um bloqueio. Né? Não, é um pássaro que vai levantar voo, né? Você está levantando voo, você precisa ter confiança, você precisa saber que você vai conseguir voar, senão você cai. É como se alguém te desse um tiro numa asa nesse momento, assim, e você fala assim, pô, mas não vai me derrubar. Eu imediatamente liguei para as minhas filhas, perguntei para elas o que elas achavam, se elas gostavam do que eu estava fazendo, elas diriam, falar, não, pai, está meio exagerado, pai, não. Minhas filhas acharam que estava tudo bem, que eu devia enfiar o pé na jaca. Agora, naturalmente, a crítica tem direito também de criticar a pessoa que fez a crítica e que se empenhou em dar um 0 e dizer que estava tudo errado. Não é que estava mais ou menos certo, ou que estava 50% ou 30%, estava
Zero. Está tudo errado, tem que mudar tudo. Zero. Imagina, eu falei, pô, será que está tudo errado? Não, opa, não está errado não, daí fui, mas realmente é uma coisa que pode atrapalhar um processo, porque a criação artística e a interpretação, embora alguns achem que não, né, que é o trabalho do ator, seja também um trabalho de criação artística, é um trabalho, quer dizer, pelo menos os russos, o Stanislavski, colocou o trabalho do ator como um trabalho de criação, porque anteriormente não era. Era como se fosse um artesão, não um artista, um artesão, que eu acho que é também um artesão. E eu gosto da ideia também de ser um artesão também. Mas eu acho que o artesão tem sua dignidade, o artesanato. Mas é que houve um momento que o trabalho que é uma criação também artística, né? Que provoca reações. Por que essa mulher ficou tão irritada comigo a ponto de me dar um 0? Sim. Tem que se procurar saber, né? Então, como é que fica a visão para um artista que está começando? Porque você tem a consciência do que você é, tem a consciência do seu processo, do seu trabalho, e você veste a sua camisa e defende aquele personagem até as últimas. Mas e um ator que está começando e tome nota 0? O que é que você aconselha? Às vezes é bom também tomar uma nota 0 para chacoalhar, dar uma balançada. Não estou achando que... Eu acho que aí você tem que ter confiança naquilo que está fazendo, da melhor maneira possível que está fazendo, e seguir adiante. Você não pode falar, não, já vou mudar tudo. Não, segue no teu trabalho, no que você confia que seja a sua intuição. Se você perceber também que você está errado, você muda de caminho. Não digo que você não possa corrigir os rumos de um personagem, ainda mais numa novela, que você tem 10 meses para fazer isso. Então, às vezes pode mudar o que você está fazendo também. Mas eu acho assim, você tem que ter confiança na sua individualidade, no que você acredita que seja certo e errado também. Para encerrar, uma pergunta de praxe. Qual é a dica que você dá para atores? Porque como somos estudantes de teatro, eu tenho que puxar a sardinha e perguntar também, né? E assim, eu sempre pergunto isso para os artistas que eu entrevisto, os atores que eu entrevisto. Qual a dica que você dá para um ator que deseja seguir, para um estudante, uma pessoa que quer seguir essa profissão, pela tua experiência? São mais de 40 anos de carreira. Nessa tua trajetória, refletindo, o que você pode passar para uma pessoa que quer ser ator ou atriz, para encerrar? Olha, eu primeiro quero dizer que conversando com vocês aqui nos bastidores e percebendo o nível de interesse que vocês têm no teatro e o estudo que vocês estão desenvolvendo e com os maravilhosos professores que vocês têm, como a Rosa Carlos, Everaldo Vasconcelos, Fernando Teixeira. A Rosa Carlos eu conheci num festival de teatro em Canela, no Rio Grande do Sul. Era um festival de teatro da Caixa, eu fui júri. Muito obrigado, e eu faço questão de dizer que eu achei que ela era muito talentosa e falei isso publicamente no dia que a gente dava as notas. Cada jurado dizia as qualidades dos atores, e eu fiz questão de afirmar o talento e a beleza da Rosa Carlos. Então, eu acho que é isso que vocês fazem, estudar. Como você disse que a Rosa tem um projeto bacana relacionado com o Teatro Popular do Negro, não é? Que é essa pesquisa específica. Quero indicar a ela, inclusive, que veja meu filme Cafundó, com Lázaro Ramos, está liberado na internet. O seu tema de pesquisa também é muito interessante, que é o teatro musical brasileiro. Vou te dar um CD da canção brasileira, vou te dar um para você levar para a Rosa também, que é um espetáculo que eu fiz, que pega o seu tema, que é o teatro musical brasileiro, né, que você fez. Então, é isso que vocês sabem direitinho o caminho. Ocupar esse espaço também na televisão, uma coisa muito inteligente, muito, muito bacana, né? Você está sempre fazendo as entrevistas, publicando, isso faz uma coisa, uma divulgação bacana e é um instrumento muito poderoso. Então é isso que vocês sabem do que se trata. Queria mandar um abraço também para o meu querido conterrâneo de João Pessoa, que é o Valdemar Solha, grande ator, dramaturgo, diretor, cineasta, enfim, da mesma cidade que eu, Sorocaba, meu ícone, Valdemar. Um grande abraço, meu querido. Ele é tio da Eliane Giardini, um ator maravilhoso. Tiro o chapéu para o Valdemar. Paulo, por mim eu ficaria conversando muito contigo, porque é uma lição, é um aprendizado, mas daqui a pouco você vai
entrar no palco para apresentar autobiografia autorizada. Aí porque o nervosismo é grande. E a gente parabeniza e agradece a tua participação aqui no nosso programa. É isso aí, gente. Paulo Betti. Muito obrigado. E olha, foi muita batalha, hein? Ela ficou na cola ali na internet. Abafa. Aí posso ir fazer a entrevista. E agora a entrevista faz tempo que ela está atrás dessa entrevista. Graças a Deus eu consegui. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Ai, Paulo.